Se eu não me lembrei de todos, desculpe, viu, gente? Mas dando sequência. Essa, então, seria a solução do problema não homogêneo. Então, aliás, o problema homogêneo. Então, tem 3 manifestações para a solução, dependendo do regime em que o oscilador vai trabalhar. Agora, chegou o momento de construir uma solução para EDO homogênea. Aliás, não homogênea. Então, agora vamos tratar de resolver a solução particular para a EDO não homogênea. Minha EDO era essa aqui, então. Então, agora eu vou colocar a força externa, aquela que mantém o meu oscilador em movimento. Derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais 2β vezes a primeira derivada em relação ao tempo, mais ômega zero ao quadrado vezes x, que é a posição em função do tempo, igual a F0 sobre a massa vezes o cosseno de ômega t. Ou seja, é a força externa dividida pela massa, né? Porque todos os termos foram originalmente divididos pela massa. Lembrando que o beta é igual a constante de arraste sobre 2m, e o ômega zero é a frequência natural de oscilações sem amortecimento. É a raiz de K sobre M, a frequência angular lá da física 2 do oscilador harmônico simples. No problema anterior, eu tinha dito para vocês o seguinte. Claro que não é sempre assim que você vai resolver uma equação diferencial, mas muitas equações diferenciais, elas são resolvidas com base na intuição. E agora chegou o momento de usar a nossa intuição novamente. Antes, eu peguei uma derivada segunda, somei com uma derivada primeira, com a própria função, o trem dava zero. Aí o meu chute para a minha solução seria uma exponencial. E deu certo. Analisei 3 casos distintos, beleza, resolvi o problema. O negócio agora não dá zero. Dá um cosseno. Um cosseno de ômega t. Vem então a pergunta. Como será que eu poderia escrever a minha posição em função do tempo? De novo, será que eu poderia, como primeira proposta, escrever a função x de t como um polinômio do segundo grau? Digamos, um AT2 mais um B vezes T mais C? Será? Como eu estou falando, nós estamos chutando. Resta saber se o seu chute é bom ou ruim. De novo, esse chute é péssimo. Se eu tomar a segunda derivada de x em relação a t, isso aqui vai dar A. A derivada primeira dá 2AT, 2A, na verdade. A derivada segunda vai dar 2A. Já a derivada primeira, ela vai dar 2 vezes A vezes T mais B. A derivada de BT em relação a T é B. E a derivada do C dá zero. Então você ficaria com o seguinte. Tome a segunda derivada. 2A mais 2β vezes a primeira derivada. 2 vezes AT mais B. Mais ômega zero ao quadrado vezes 2 vezes AT, aliás, perdão, AT2 mais BT mais C. Isso aqui tem que ser igual a um F0 cosseno de ômega t. Ô, gente, como que um polinômio
vai te retornar um cosseno do lado direito da equação diferencial. Eu chutei um polinômio do segundo grau, né? Calculei a segunda derivada, a primeira derivada, peguei a própria função, multipliquei por essas constantes aí, vai dar um balacobaco aí, vai dar um polinômio do segundo grau de novo. Quando que um polinômio do segundo grau vai ser igual a uma função cosseno? Mas nunca. Então esse chute é péssimo. É um chute horroroso. Não serve. O que que você vai usar como guia para você tentar encarar o problema e resolver essa equação diferencial? O seu guia será a função que você tem aqui do lado direito. Se a sua força externa fosse um polinômio de grau 3, você iria chutar o x de t como um polinômio de grau 3. Se ela fosse uma tangente, talvez você poderia chutar o x de t como uma tangente. Mas ela é uma coisa tipo um cosseno. Qual função que você pode derivar duas vezes e te retornar um cosseno? O próprio cosseno. O próprio cosseno. Então, o x de t deve ter alguma dependência com o cosseno. E se eu derivo uma vez? Qual função que eu derivo uma vez e me retorna um cosseno? Seno. Um seno. Então, isso quer dizer que eu vou empregar um método que vocês aprenderam em EDO, que é o chamado método dos coeficientes a determinar. Esses coeficientes são constantes, né? São constantes. Esse método só vai funcionar para equações diferenciais com coeficientes constantes, Samuel. Equações diferenciais como aquelas que a gente andou resolvendo via Frobenius ou série de Taylor, ele não funciona não, tá ok? Os coeficientes, os coeficientes da EDO têm que ser constantes. Logo, esses coeficientes que a gente vai determinar, eles são constantes também. Na verdade, é o seguinte, como proposta para a sua solução, você vai imaginar que o x de t é igual a uma constante A vezes um cosseno de ômega t mais uma constante B vezes um seno de ômega t. E aí, o A e o B é que são aquilo que eu estou chamando de coeficientes a determinar. Ou seja, você quer saber quais são os valores de A e B que permitem que uma combinação de cossenos e senos seja uma solução desse problema. E por que cosseno e seno? É como eu disse aqui em cima. Você olha o lado direito da sua equação diferencial para chutar a solução. Então você precisa de uma função que você deriva duas vezes e ela te retorna um cosseno. Essa função tem que ter o próprio cosseno, cuja segunda derivada volta no cosseno de novo. Mas a primeira derivada não te retorna um cosseno, te retorna um seno. Então o x vai ter que ter uma dependência em seno para que eu derive uma vez e recupere meu cosseno também. E aí eu vou tentar determinar quem são os valores de A e B que garantem que essa combinação é uma solução da minha equação diferencial. Tá clara a ideia? Vocês aprenderam isso em EDO? Eu não sei se aprenderam direitinho, não sei quem foi o professor de vocês. Eu aprendi bem, mas é que às vezes eu não lembro bem por exemplo, lá quando o delta é igual a zero, qual era a solução? Não lembrava de cabeça assim, não. Mas bicho, mas vocês têm que se habituar a lembrar dessas coisas. Vocês não podem ter um diploma de física que é biodegradável, não, hein?
O diploma de vocês tem momentos, parece que ele vai desmanchando ao longo do tempo. O tempo vai passando, vocês vão esquecendo tudo. Não pode ser assim, não, cara. Mas eu entendo por que isso acontece. Isso acontece muitas vezes porque eu não estou fazendo. O que eu vou dizer agora não é uma crítica, não, tá certo? Entendam, por favor. Quando a gente é mais novo no curso mesmo e tem menos traquejo para estudar e até menos conhecimento mesmo, é muito comum a gente decorar os métodos de solução sem se aprofundar muito, tentar entender o porquê que a solução tem aquela cara. Não quero dizer que essa é a razão de vocês não estarem lembrando disso nesse momento. É comum isso acontecer. Comum. Então é isso. Nós temos essa equação diferencial para resolver. Eu tenho essa proposta de solução. E nessa proposta de solução eu vou tentar determinar quem são o coeficiente A e o coeficiente B. Então, bora lá. Tem que calcular a segunda derivada. A segunda derivada de x em relação ao tempo vai dar o quê? Derivada do cosseno dá menos seno. A do seno dá cosseno de novo. Isso dá menos ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno de ômega t. Ômega ao quadrado porque você tem que aplicar a regra da cadeia, né? E aí o ômega vai sair duas vezes porque você está fazendo uma derivada segunda. Esse termo tem que ser derivado duas vezes também. Deriva o seno, vira cosseno, cosseno vira menos seno. Sai novamente menos ômega ao quadrado vezes B vezes o seno de ômega t. Então essa aqui é a sua segunda derivada. Vamos calcular a primeira derivada. Ela vai dar menos ômega vezes A vezes o seno de ômega t menos, melhor, mais, né? Mais ômega vezes B vezes o cosseno de ômega t. Derivada do seno vira o cosseno e o ômega sai em razão da regra da cadeia. Essa primeira e segunda derivadas, elas vão ser substituídas aqui na sua equação diferencial. Então, notem que nesse momento, quando você substitui as derivadas, acabou a equação diferencial. Porque o que vai restar agora são os valores de A e B que você precisa determinar. Não é mais uma equação diferencial que você está resolvendo. É uma equação algébrica. Na verdade, isso aqui vai cair num sistema de equações. Porque são duas incógnitas, A e B. Provavelmente você vai ter duas equações. Vamos ver de onde é que essas duas equações vão aparecer. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Menos ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno de ômega t menos ômega ao quadrado vezes B vezes o seno de ômega t mais 2 beta vezes menos ômega A vezes o seno de ômega t mais 2 beta que multiplica ômega que multiplica B cosseno de ômega t mais ômega zero ao quadrado vezes A cosseno de ômega t mais ômega zero ao quadrado vezes B vezes o seno de ômega t. Então, eu substituí a segunda derivada, a primeira derivada e a própria função na equação diferencial. Isso me deu como resposta F0 sobre M cosseno de ômega t. Agora, para entender de onde é que vão surgir as duas equações que eu mencionei, porque aqui tem uma equação só, né? E por que ela vai se desdobrar em duas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agrupar os termos
em cosseno de ômega t e seno de ômega t. Eu vou sair colecionando os termos que vão com cosseno de ômega t. E aí eu vou ficar com menos ômega ao quadrado vezes a, primeiro termo, mais 2 beta ômega b, segundo termo em cosseno, mais ômega zero ao quadrado vezes a, terceiro termo. Tudo isso multiplica cosseno da frequência angular da fonte externa vezes o tempo. Vou fazer algo parecido com a parte em seno. E aí eu vou obter menos ômega ao quadrado vezes b, colecionei o primeiro termo. Mais, melhor, menos 2 beta ômega vezes a, pincelei o segundo termo. Mais ômega zero ao quadrado vezes beta, vezes o seno, ômega zero ao quadrado vezes b, perdão. Vezes o seno da frequência angular vezes o tempo. Isso aqui tem que ser igual a quê? Tudo isso tem que ser igual à amplitude da força externa sobre a massa, cosseno de ômega t. E aí agora eu tenho a chave do problema. Você tem uma coisa do tipo, um coeficiente, vou chamar esse coeficiente aqui de gama, vezes um cosseno de ômega t, mais um segundo coeficiente, que eu vou chamar de delta, vezes o seno de ômega t. Isso aqui é igual a F0 sobre a massa, vezes o cosseno de ômega t. Agora o que você vai fazer é usar o seu bom senso e a sua lógica. Você está comparando uma equação onde um lado tem cossenos e senos. Do lado direito tem só cossenos. Então isso significa o seguinte: o coeficiente de cosseno à esquerda tem que ser igual ao coeficiente de cosseno à direita. Então gama tem que ser igual a F0 sobre M. De onde a gente vai ter o seguinte: menos ômega ao quadrado, menos ômega zero ao quadrado vezes a constante A, mais 2 beta ômega vezes B, que é o coeficiente de cosseno à esquerda. Isso tem que ser igual a F0 dividido por M. E o delta, ele acompanha uma parte em seno. Tem seno do lado direito da minha equação diferencial? Poderia ter. A minha força externa poderia ser um cosseno de ômega t mais um seno de ômega t. Não é. Só tem a parte em cosseno. Então, o coeficiente do seno à minha esquerda, ele tem que ser feito igual a quanto? Igual a zero. Você tem que matar esse seno. Ele não pode sobreviver. Então, o delta tem que ser feito igual a zero. De onde você vai tirar ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes B menos 2 beta vezes ômega vezes A. Isso aqui tem que ser igual a zero. Pronto. Olha o sistema de duas equações e duas incógnitas que você vai resolver. Não tem mais equação diferencial para resolver. Você converteu a sua equação diferencial num sisteminha de duas equações e duas incógnitas, que são A e B. Agora você tem que resolver esse sistema. Eu vou tomar a segunda equação, que é mais simples, e dela eu vou determinar o B em função do A. O B vai ser igual a quanto? O B vai ser
2 beta vezes ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Eu vou chamar essa primeira equação de equação 1, essa aqui de equação 2, e essa para o coeficiente b eu vou chamar de 3. E agora o que eu vou fazer? Eu tenho uma primeira equação escrita em termos de a e b, eu vou eliminar o b em função do a. 3 vai ser levado na equação 1. E aí eu vou ficar com... Vou inverter esses sinais aqui dentro também, ok? Ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes a mais 2 beta vezes ômega vezes b, que é igual 2 beta ômega, aqui é 2 beta ômega vezes a, né? Não pode esquecer disso não. É 2 beta ômega vezes o b, que é 2 beta ômega, sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes a. Isso aqui é a amplitude da força externa, o F0, dividido pela massa. O que sobrou? Somente o A. Então, eu posso colocar o A em evidência. Fico com A que multiplica ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado elevado ao quadrado, porque eu já vou tirar o mínimo múltiplo comum, mais 4 beta ao quadrado ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado igual à amplitude da força externa sobre a massa. Daqui, então, eu determino quem é o A. O A vale a amplitude da força externa sobre a massa, então ele vai depender da força externa, vai depender da massa do objeto oscilante e vai ter esse coeficiente aqui. Ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais 4 beta 2 ômega 2. Esse aqui, então, é o coeficiente A da sua solução. Ele foi obtido. Lembrando que quem é o beta? Beta é função do parâmetro de arrasto sobre 2 vezes a massa. O ômega zero é a raiz quadrada da constante de elasticidade da mola dividido pela massa. Obtido o B, agora a gente vai obter... Aliás, obtido o A, agora a gente vai obter o B. O B, se eu não estou enganado, foi 2 beta ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Vezes A. Então vai dar um calhamaço de coisa. O B vai ser 2 beta ômega sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes quem é o A? F0 dividido pela massa vezes ômega 0,2 menos ômega ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado ao quadrado mais 4 beta 2 ômega 2. Qual é, então, a sua solução particular XP de T? Ela era um coeficiente A vezes um cosseno de ômega T mais um coeficiente B vezes um seno de ômega T. Agora você tem os valores de A e B que resolvem esse problema. O A você obteve aqui em cima.
ele é igual a F0 sobre a massa, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado elevado ao quadrado, mais 4 beta 2 ômega 2, que multiplica cosseno da frequência angular vezes o tempo. Mais o B, que é igual a 2 beta ômega sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, vezes F0 sobre a massa, vezes ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, pode ser até simplificado com esse cara aqui do denominador, sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais 4 beta 2 ômega 2. Isso multiplica o quê? Seno de ômega t. Que dá para ser colocada numa forma mais bonitinha, porque tem vários termos aqui que eu poderia colocar em evidência, né? Eu posso colocar o F0 sobre M, por exemplo. Posso colocar o 1 sobre ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado. Esse cara aqui é elevado ao quadrado, né? Então, ômega 0, 2, menos ômega 2, tudo isso ao quadrado. Mais 4 beta 2 ômega 2. Isso também está nos dois termos, pode ser colocado em evidência. Que multiplica ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t. Mais 2 beta vezes ômega vezes o seno de ômega t. Essa seria a expressão da sua posição em função do tempo para esse problema, em toda a sua glória. É a expressão da posição em função do tempo para um oscilador harmônico forçado, em termos da frequência de oscilações naturais, da frequência da fonte externa, do parâmetro de arraste, da massa do oscilador e da amplitude de força da força externa, o F0. Aqui cabe uma análise bem interessante sobre o seguinte. E se por acaso o beta for igual a zero? O beta, ele é igual a B sobre 2M. Se você está falando que o beta é zero, você quer dizer com isso que o parâmetro de arraste seria zero. Ou seja, os atritos devido ao arraste, eles são desprezíveis. Isso tem alguma implicação? Bom, em princípio não tem, não. Mas no próximo passo a gente pode ver que pode vir a ter. Então, a posição em função do tempo, ela passaria a ser escrita como F0 sobre a massa, vezes 1 sobre ômega 0 ao quadrado, menos ômega ao quadrado, elevado ao quadrado. Por quê? Porque o beta vai ser feito igual a zero. Então, esse termo aqui vai desaparecer. A parte em seno vai desaparecer também. Aí você tem ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado vezes o cosseno de ômega t. Então vejam como que a solução é bem mais simples caso não haja arraste. Mas nesse caso, o ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado pode ser simplificado com esse cara ao quadrado aqui embaixo, né?
aqui ele é elevado ao quadrado, eu posso simplificar esse cara com esse aqui. E aí eu chego na expressão da posição em função do tempo, que é igual a amplitude de força sobre a massa, vezes ômega zero ao quadrado, menos ômega ao quadrado, vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo. Essa seria a expressão da posição do oscilador, bem mais simples, caso não houvesse arraste. Mas ela tem um problema. E se por acaso a sua fonte externa tiver uma frequência de oscilação igual à frequência de oscilações livres, que é igual a raiz de K sobre M? O que vai acontecer com a amplitude com o movimento do seu oscilador? A posição em função do tempo, ela vai tender para quanto? Caso o ômega tenda para o ômega zero. Para infinito? Tende para infinito. Claro que não existe sistema totalmente sem atrito, né? Mas se for um meio onde as frequências são muito elevadas e a resistência do arraste é muito pequena, você pode provocar uma avaria no seu sistema mecânico. Você pode quebrar seu sistema porque ele não vai suportar a amplitude da oscilação. É isso aqui que nós denominamos de ressonância. Ressonância é um fenômeno que acontece quando a frequência da fonte externa é igual à frequência de oscilações livres daquele sistema. Todo sistema mecânico possui uma frequência de oscilações livres. Então, é o fenômeno que ocorre quando a frequência da fonte externa iguala a frequência de oscilações livres, sem amortecimento. Então, a frequência da fonte externa iguala a frequência de oscilações livres. Claro que eu não vou fazer isso agora, né? Porque o horário já não nos permite. Mas é assim que funcionam os circuitos de sintonia, circuitos elétricos. Na verdade, um circuito elétrico formado por uma resistência, uma bobina e uma capacitância, ele tem exatamente o mesmo comportamento que esse sistema massa-mola com a fonte externa. Exatamente. Claro, tem que ter uma fonte externa no circuito elétrico também, né? E os circuitos de sintonia de TV, de rádio, eles funcionam muito com base nesse princípio. Cada estação de rádio, de TV, opera com uma determinada frequência. Quando você muda o seletor da sua TV, do seu rádio ou no controle remoto, no final das contas, o que você está mudando o que você está mudando é a frequência do circuito interno do seu aparelho e tentando igualá-la com a frequência de um dos canais da TV ou de rádio. Quando você tem esse encontro, então você está sintonizando um canal. É aquele momento em que ocorre a máxima transferência de energia da fonte externa para o equipamento. Tá certo? No caso, a televisão. E aí você otimiza o seu sinal. Então, a sintonia ela se baseia muito na noção de ressonância. Para quem ainda puder ficar, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Rapidão. Alguns que já foram meus alunos em outros momentos, já até viram isso já. O Samuel, se não me engano, viu isso na disciplina de Introdução aos Métodos Matemáticos do ano passado. Mas eu não lembro se a Daisy viu. Não sei se... Ah, meu filho, carrega aí, não é possível. Você vai avacalhar minha aula logo agora?
Que bosta. Que eu queria fazer uma coisa aqui diretamente da mesa, mas no momento não funcionou. Porcaria. O UOL funcionou. Vamos tentar o YouTube outra vez. Por alguma razão ele não quer carregar o YouTube. Deixa eu então fazer de maneira indireta então. Alguns de vocês talvez já tenham visto esse vídeo já. Eu vou interromper a minha apresentação um instante da É aquele lousa. da ponte, né? Que É o da ponte. Eu acho aquele trem bonito demais, cara. Apesar de ser uma tragédia, mas é legal demais. E é legal exatamente porque é um fenômeno físico que a gente sabe descrever bem. Apareceu aí para vocês? Aham. Apareceu assim. Então eu vou começar. Essa ponte foi uma ponte pêncil construída nos Estados Unidos no final dos anos 30 do século passado, né? Existem muitas teorias que tentam explicar o porquê que essa ponte desabou. Mas uma das teorias mais aceitas até hoje sustenta o seguinte: na região em que a ponte foi construída, havia uma brisa que era oscilante. A brisa, hora ia para um lado, hora ia para o outro. Num determinado dia, a brisa oscilou com uma frequência exatamente igual ou muito parecida com a frequência de oscilações livres da ponte. Vejam a ponte chacoalhando. Esse não é o melhor, não. Me permitam compartilhar o outro, por favor. Ô Edson, não sei se é impressão do vídeo, mas parecia que a árvore tava indo hora para um lado, hora para o outro também. A árvore. É, não sei se foi impressão do vídeo ou da imagem, não sei, mas aqui para mim pareceu. Trocou o vídeo agora? Trocou, Samuel, o vídeo? Tá um vídeo de um navio aqui. Parece que é um barco que estava trafegando ali perto do rio, né, onde a ponte havia sido construída, aí em maio de 1940, a época da reta final da construção da ponte. O que eu tô achando engraçado é que esse vídeo está sem áudio, mas tudo bem, dá para a gente ter uma ideia. Porque tem um que tem uma narração que é muito legal. Aí a abertura dela, a inauguração, né, em 1940. Beleza, tudo muito bom, tudo muito bacana. Então, veja, ela foi inaugurada dia 1º de julho de 1940. E aí, no dia 7 de novembro daquele mesmo ano. Olha o mar como é que está agitado. As árvores, Samuel. Olha a ponte como começa a chacoalhar. Cara, quem nunca viu isso, acha que é animação de computador. Porque você imaginar uma ponte de concreto chacoalhar dessa maneira, olha só.
E aí um carrinho sozinho lá no fundo. Parece que havia uma pessoa no carro com um cachorrinho. A imagem não está muito nítida, não, mas. Olha como que a amplitude vai aumentando. O que isso significa? Significa que no fenômeno de ressonância, né, o vento está entregando cada vez mais energia para a oscilação da ponte. E aí o colapso da ponte, ela vem a desabar. Olha que coisa trágica. Realmente trágica, né? E aí olha o restante da ponte. Olha como que a ponte chacoalha. Que coisa medonha. Aquele cara ali passou um apertado, hein? Cara, eu sinceramente, eu não sei o que passou pela cabeça dele ali, não, cara. Porque eu vou te falar, viu? É uma coisa Hey medonha. teacher, algumas pessoas vão te Espera dizer aí que que para eu você vou. ter sucesso sendo um professor de inglês online, você precisa só Propaganda, sai fora. crowds of people. One of the most Aí aqui tem uma interesting forces narração, faced by enfim, civil tem structures vários is the vídeos. wind. Hey, I'm Grady, and Tem vários vídeos a respeito do colapso dessa ponte, né? Eu gosto dos que tem narração. Parece que o cachorrinho foi o único que veio a morrer, né? Parece que foi um vento forte. Mas veja, 67 km por hora para uma ponte como essa, nem é tanta coisa no final das contas, não. Não é porque a resistência mecânica da ponte não suportou um vendaval de 70 km por hora. Isso aqui no Brasil é muito comum, principalmente no sul do país. E nem por isso a gente ouve falar nesse tipo de estrago. Na verdade, tem várias teorias, né? Uma das mais em voga é que a ressonância do vento com a ponte provocou uma grande oscilação, né? Outras falam na formação de vórtices, que são estruturas de vento girantes ao redor da ponte, né? Enfim, tem várias explicações, mas o fenômeno de ressonância ele é muito interessante mesmo, né? Pode ser muito bem aproveitável, mas pode ser trágico também. Beleza? Ô Edson, tem uma história interessante. Não sei se eu tô falando besteira, mas aqui a ponte da cadeia aqui em São João, eu lembro quando eu era criança no colégio, a gente aprendia sobre isso. Ela foi construída depois que uma ponte de madeira caiu numa procissão que passou Sim, também. sim. Acho que pode ter sido também disso. É difícil dizer. Eu acho pouco provável, Samuel. Eu vou te falar pelo seguinte. Por que eu acho pouco provável, por que não deve ser por ressonância? Em geral, os passos numa procissão, eles são muito lentos, são muito cadenciados, né?
Bem provável que era uma ponte de madeira, talvez precária, já um pouco precária, e talvez por isso tenha desabado. Eu confesso que eu não sabia dessa história. Mas eu não descarto a possibilidade. Tropas militares, quando vão passar em pontes, elas sempre saem da cadência de marcha. Quando elas vão passar numa estrutura tipo uma ponte, o comandante dá a ordem para o pessoal sair da ordem da cadência de marcha e eles passam caminhando normalmente. Por quê? Porque a marcha é um movimento periódico. Tum, 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 tum. O comandante ele não sabe, e ninguém da tropa sabe, qual que é a frequência de oscilação livre daquela ponte. E se por acaso a cadência da marcha é tal que eles vão passar marchando com a mesma frequência ou uma frequência muito próxima da frequência de oscilações livres da ponte. As pancadas vão transferir energia para a ponte, e se a frequência for próxima da frequência ômega zero, a frequência de oscilações livres, a ponte entra em ressonância. Então ela pode começar a vibrar demais e a resistência mecânica dela não suportar essa vibração. Quem garante que na procissão não aconteceu isso? Eu só acho pouco provável, porque aquele passo bem devagar, mais cadenciado, né? Acho pouco provável, mas que não é possível descartar, sem dúvida não é. É provável que os historiadores saibam isso, saibam como é que era o estado da ponte, enfim, é provável. É verdade. Gente, com relação ao contaral que eu fiz, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ô Edson, ali na solução final, só deixa eu conferir uma coisa. Sim, deixa eu voltar a compartilhar a tela com você de novo. Opa. A solução particular final. Essa aqui? Ou você quer a mais completa? A mais completa, sem ser a da... É essa aqui, Samuel. Porque aqui já é a análise que eu fiz com o beta igual a zero. Não, só queria ver, porque na hora que você mudou de página, eu tinha faltado copiar. Aí eu fiz a conta aqui correndo, aí eu fiquei com medo de estar alguma coisa errada. Não, mas tá não. Beleza. Tem alguns livros de mecânica que costumam apresentar os termos arranjados de uma maneira que fica parecendo que a expressão é diferente dessa. Às vezes tem uma raiz quadrada aqui no denominador, mas não tem nada errado, não. Eu posso garantir para vocês que não tem, não. É basicamente a maneira como você vai fazendo a manipulação das equações. Eu posso garantir para vocês que isso aqui está certo. Ok? Ok. Então tá bom. Eu vou encerrar a gravação, então. Eu queria perguntar um negócio para vocês logo na sequência. Só encerrando a gravação, então.